Paz de Deus, irmão João. Tudo bem, irmão João? Como é que o irmão tá? Tá tudo bem? Então, irmão, respondendo aí a pergunta do irmão, é uma pergunta difícil, né? E muito complexa, muito polêmica, né? Porque quando se trata aí de Apocalipse, né? São linguagens figurativas, né? São línguas de figura, é muita simbologia, né? Então, é de difícil interpretação. Mas eu vou dizer pro irmão aqui a forma que eu entendo, a maneira que eu vejo assim dentro das escrituras. Certo, irmão João? É um pouco extenso, porque o assunto ele é complexo, sabe? Se falar assim, é assim, 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 pronto, entendeu? Não tem como explicar. É um assunto que realmente é um assunto difícil, é complexo. Entendeu? Tem que ser um pouco meio extenso para poder a gente, entendeu? Ouvir com atenção e o irmão tirar a análise e ver. Mas aqui eu vou dar aqui o meu parecer. Então, em João capítulo 8, verso 31 em diante, está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tá vendo? Se creres e permaneceres, sereis verdadeiramente. Só é verdadeiro se crer e permanecer. Aí verdadeiramente serei meus discípulos. Se não, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que ele está dizendo? É Cristo, né? A doutrina de Jesus Cristo. Conhecer a verdade é Cristo, mas juntamente com a verdade que ele trouxe, que é diferente da lei que eles viviam, da lei mosaica. Cristo cumpriu e ele trouxe um novo caminho, uma verdade. Então, por isso que ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver o que ele responde. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão. Tá vendo? Eles puxam o povo judaico, eles vai só para Abraão. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Tá vendo? Então você já percebe que eles não aceitou o que Jesus falou aqui. E Jesus bateu exatamente em cima da ferida deles, porque Jesus sabia que eles não criam nele. Eles criam em Abraão, seguem Abraão, mas em Cristo, em Jesus, o que Jesus veio pregar, eles não criam. Por isso Jesus falava assim com eles. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, falou com Jesus, sereis livres? Como nós seremos livres? Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Hã? Então Jesus quis dizer que ele estava cometendo pecado. É simples de não entender aqui, porque eles vinham nas tradição dos vossos pais. Eles vinham naquela tradição deles judaica. E Cristo veio trazer um novo caminho, um vivo caminho. Veio trazer uma nova doutrina, né? Mas eles não aceitavam. Por isso que diz que Jesus veio para o que era seus, que a promessa era para o povo judeu. Mas eles não fecharam a porta, eles não receberam, né? Então Jesus estava falando isso. Então vocês vão permanecer nos vossos pecados, vai continuar preso no vosso pecado. Aí Jesus, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente então sereis livres. Jesus tornou a falar para eles. Não adianta vocês quererem seguir Abraão. Vocês têm que seguir a minha doutrina. Abraão falou de mim. Entendeu? Aí diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, né? Porque a minha palavra não entra em vós. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Como se diz que é filho de Abraão? Abraão não fez isso.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí Jesus falou no sentido espiritual, né? Que é o inimigo mesmo, é o diabo, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Eles responderam para Jesus, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus reprovou. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, né? Vocês é nascido de Deus, vocês têm o pai de vocês é Deus, e como se eu vim de Deus e vocês não aceitam a minha linguagem, então vocês não é filho de Deus, não. Não é isso? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês tendes por pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Tá vendo? Ele, né, o diabo, foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Esse é vosso pai, hein? Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se fosse de Deus, vocês me davam ouvido, mas vocês não é de Deus, por isso que vocês não me dão ouvido, vocês não creem em mim mesmo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Tá vendo? Eles se irritaram e já, entendeu? Tá vendo? Já levantou contra o mestre. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fez tu ser? Quem que é o Senhor? Né? Quem que é o Senhor? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus, né? E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou, se alegrou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram-lhe pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Tá vendo, irmão João? Eles não aceitavam, eles não criam mesmo, né? Não criam. Então, no João capítulo 5 está assim, examinai a escritura, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus estava falando com eles também, com os judeus, tá? Examinai as escrituras, porque ela cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, e como eles não criam em Jesus, falaram, lê as escrituras que ela está falando de mim, porque eles queriam ficar só com Abraão, mas não aceitava ele, né? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus falava para eles. Eu vim aqui, irmão, aqui, verso 43, tá? Verso 43 do capítulo 5 de João. Aqui é que está a senha. Olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, né? Mas se outro vier em seu próprio nome, a este vocês aceitareis. Tá vendo? Então, irmão, aqui eu acredito
que vai ser quando vier o falso Cristo, que é o anticristo, tá? Eu acredito nisso. Aí diz assim: como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não podeis não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, também crerias em mim, porque de mim Moisés escreveu. Mas se não crede nos escritos, né, de Moisés, que fala de mim, como crereis nas minhas palavras? Né? Então, irmão, eu estou lendo isso aqui para nós perceber a dureza de coração que eles tinham. Eles não aceitavam Jesus como Messias, né? Certo? Não tinha jeito, eles não aceitavam. Então, quando entra aqui no capítulo 24 de São Mateus, diz assim: o sermão profético, princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas? Né? Uma pergunta: quando será essas coisas? E né, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fizeram a pergunta. Jesus respondendo disse lá, o primeiro sinal, né? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, virei de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O sermão... Aí, irmão, pronto. Isso aqui é o princípio de dores que nós lemos até agora. Tudo isso aqui que Jesus falou, haverá profeta, falsos profetas, terremoto, fome, peste e guerra, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso aqui está dentro do princípio de dores, né? De dores. Quando chega no verso 15, é outro assunto. Agora nós já está chegando, agora é o anticristo. Agora que vai ser quando o anticristo vai manifestar agora. Aquela primeira parte ali que Jesus falou, nós estamos tudo passando nela. Nós estamos vivendo um tempo de muita falsa profecia, pastores mentirosos, está acontecendo tudo isso aí. Está acontecendo uma confusão na terra, está tudo dentro disso aí. Fome, peste, doença, praga, você entendeu? Tudo tá dentro desse. Nós estamos vivendo o princípio de dores ainda, porque não manifestou o homem do pecado ainda. Então nós estamos dentro a igreja está dentro do princípio de dores, isso aqui. Agora, no verso 15 diz assim, o sermão continua, a grande tribulação. Aí, dentro desse, quando tiver esse final do princípio de dores, daqui para frente, aí vai entrar isso aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Tá? Muitos entendem isso aqui, essa abominação da desolação, eles veem isso aqui quando o general Tito, né, no governo de Roma, quando invadiu Jerusalém e derrubou o muro, você entendeu? Derrubou o templo e matou muitos judeus, enfim, eles entendem que é isso aqui, entendeu? E eu já não entendo isso aqui, eu não entendo isso aqui. Eu entendo que essa grande tribulação, quando pois vir a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, eu entendo isso aqui como o homem do pecado,
que não foi lá no geral Tito, vai ser agora, tá? Que o homem do pecado é que vai ser essa abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Por que eu entendo que é por nossos dias? Não foi lá pro general Tito lá no passado, não. 70 anos depois de Cristo. Não, eu entendo que vai ser aqui. Por quê? Aqui na continuação já vai dizer, ó. Aí Jesus falava lá, os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, né, porque era uma língua ilustrada. Quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Né, isso aqui tudo ilustração. Mas ai das grávidas, das que amamentaram naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição, aqui você vai ver que é no nossos dias. No verso 21, você vai ver, Seleno, quando fala do sábado, a lua nova, aí você, né, os que estiverem na Judéia, você pensa que está falando para aquele tempo, mas é uma língua de figura. Porque você vai ver no verso 21, você vai ver que está no nossos dias. Vai ser quando manifestar o anticristo. Porque, ó, porque então, haverá então grande aflição como nunca houve. Se haverá essa grande aflição como nunca houve, como que esse acontecido aconteceu lá atrás? Não, não. Vai ser na era do anticristo que vai acontecer isso aqui. Vai ser uma aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá jamais, lógico, porque vai ser a última. Vai ser a terrível aflição e última também. E porque daí vai vir a decisão. Quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, para você ver que isso aqui só vai manifestar depois da manifestação do anticristo, quando Jesus já estiver perto de vir buscar a sua igreja. Entendeu? Então, isso aqui está falando com nós. Isso aqui não aconteceu lá, General Tito, há 70 anos, quando invadiram Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Não. Não, não. Lá foi ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era o princípio de dores, está dentro do princípio de dores. Agora aqui não. Aqui está falando que é uma grande aflição como nunca houve e jamais haverá. E aqueles dias, ainda, inclusive no 22, começa a declarar mais ainda, que se aqueles dias, tá vendo, dessa aflição não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, serão abreviados aqueles dias. Tá vendo? Tá falando com a igreja nos nossos dias agora, né? Que Jesus mesmo confirmou isso aqui, que se não abreviar os seus dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos seus escolhidos, ele vai abreviar a sua vinda. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê que ele alertou isso aqui? Porque alguém virá no seu nome. Alguém virá no seu nome. Eis que Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Por que ele falou assim? Porque, olha, a vinda de Cristo, ele deu a descrição como que vai ser a vinda dele. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que está aqui no deserto, não saiais, eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Então ele está alertando que se houver algum rumor, na verdade, de algum salvador que está vindo alguém, ou tem algum Cristo aí que quer, prometendo alguma coisa, não acredite, não acredite. No verso 27 fala assim, porque ele está falando de um falso aí. Ele está falando de um falso. Ele falou, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. Né? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Não é verdade? Então ele está dizendo que a vinda dele todo olho verá. Vai ser como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Entendeu? Aí o sermão continua, né? A vinda do Filho do Homem. Você pode ver que aqui já continua falando, a igreja está passando a grande tribulação, por quê? O que acontece? Que a maioria das igrejas aí entra em contradição com isso aqui, porque elas falam que a igreja é tirada antes da grande tribulação, e não vai ser tirada antes. A igreja vai estar passando. Você pode ver aqui, ó, no contexto, na continuação, fala assim, ó, a vinda do Filho do Homem, ó, e logo depois da aflição daqueles dias. Nós não lemos ali atrás que vai ter uma grande aflição,
que se Jesus não abreviasse ser escolhido ia se perder. Aí fala, e depois da aflição, agora vai depois, e depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, tá vendo? A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, que é onde ele vem para... Aí é que está o problema, é que o povo, eles criam milênios, a igreja foi arrebatada e está na glória, entendeu? Cria um milênio para depois da volta de Jesus, e não existe isso aqui, não existe. Você pode ver aqui, não tem nada disso, entendeu? Ele vai vir mais uma vinda só. Quando ele vier agora, ele vai vir como juiz. Não tem isso que vem arrebatar a igreja e levar. E depois que ele vai voltar para estabelecer o reino da terra, reinar aqui na terra, e depois que ele vai vir para o juízo final. Não encontra isso aí dentro da escritura. Não existe isso. Entendeu? Ele vai vir, na segunda vinda dele, ele vai à decisão. Por isso que ele falou assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. Tá vendo? Já vai ser decisão. Já vai juntar os seus escolhidos. E igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Certo? A gente vai em Pedro, que também falou sobre a volta do Senhor. Ele disse assim, mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro, se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, tá? Pedro só pega mais uma segunda vida. Ele não prega mais nada, que vem Jesus, vem, rebata a igreja, depois tem um milênio, depois... Não, e quando o anticristo vem depois? Não, o anticristo, quando Jesus vier, na segunda vinda, o anticristo já vai estar aqui, a igreja também vai estar aqui, sofrendo. E ele vai abreviar exatamente porque o anticristo vai estar aqui e nenhuma carne ia se salvar. Que tanto é que ele fala que ele desfará pelo assopro da sua boca, né, pelo esplendor da sua vinda. Tá? Lembra que no Tessalonicenses está escrito lá, né? Verdade? E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, não que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, o alimento ardente se desfarão, a terra, as obras que nela se queimarão. Né? Você entendeu? E aí quando chega em 1 Tessalonicenses, nós vimos de Pedro falando da vinda, né? Agora nós vamos ver Paulo. Paulo diz assim, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se querem que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Né? É que Jesus ainda vai subir com Cristo e os irmãos ficar sepultados. Não vai preceder, né? Tem que aguardar ele se ressuscitar primeiro, depois junto de nós, para subir tudo junto. Tá? Então, os que ficarmos vivos, a vinda do Senhor, não precederemos. Preceder aí na frente. Os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos que aguardar a ressurreição dos mortos, dos que dormem em Cristo primeiro. Aí eles e nós, daí juntos, seremos transformados, né? Depois os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não tem milênio para frente, não tem nada disso não. Não tem nada aqui não. Paulo disse só até aqui, portanto, ele ainda deu um conselho, verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai com essas palavras. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2,
Aí Paulo diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, as manifestações do anticristo é uma coisa, né? E o homem do pecado, que é o próprio anticristo, é outra coisa. Ele tem os adeptos deles que está trabalhando. Sempre tem um mal que está na terra, que faz parte do seu exército, que está ali preparando. Mas ele mesmo em pessoa ainda não veio. Ele não veio. Então, Paulo disse aqui: ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não. Não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por que que Paulo escreveu essa carta? Porque já havia entre a igreja primitiva alguns irmãos pregando já a vinda de Jesus naquele tempo. E Paulo então rebate falando: não será assim, não. Não, não é assim, não. Jesus não vai vir se manifestar ainda a apostasia e o homem do pecado, né? A ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes tem que vir a apostasia, né? É verdade? A apostasia, as heresias, vai vir tudo antes. Esse manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, né? Que é uma língua figurativa aqui, né? Vai levantar contra a verdade, né? Ele vai vir aí com uma meia verdade para enganar, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Só que muitos já traduzem isso literal, que é o templo que vai construir a terceira, né? Não é verdade? A sinagoga lá em Jerusalém, que vai ser reconstruída de novo, e que Jesus vai voltar literalmente, vai sentar lá. Não, nada disso. Aqui é uma palavra ilustrada. Tá? O filho da perdição, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, né? Quem que o detém? Para que o anticristo não manifestou ainda. Quem é que está segurando ele? É o Espírito Santo, que não é chegada a hora dele manifestar. Então o Espírito Santo está detendo ele, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério por trás, os seus adeptos, os seus projetos, os homens levantando. Você pode ver, devagarzinho, devagarzinho, você pode ver que muita coisa já está entrando no meio da igreja, a vaidade, o pecado. Pode vir do tempo que nós servemos a Deus, muita coisa já mudou, muita coisa, vai mudando. Porque esse é o mistério da injustiça. Vai entrando, a injustiça vai tomando conta, a injustiça vai entrando, e a injustiça vai chegando, o pecado vai entrando. Por isso que Jesus vai cair naquela parte que se ele não abreviar sua vinda, o escolhido vai se perder. Porque esse já é o mistério, é o mistério da injustiça. Ele está operando. Mas somente há um que agora resiste, que é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Quando o Espírito Santo sair daqui, porque Jesus enviou o Consolador, ele está com nós até a consumação do século. Então, quando chegar na hora de o Espírito Santo sair, ele vai, tira e vai sair junto com a igreja. Entendeu? Então, somente é um que resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua vinda. Tá vendo? Então, na vinda de Cristo, ele já vai tirar o Espírito Santo, a igreja vai subir e ele também já vai aniquilar, né? Pelo esplendor da sua vinda. E quem que ele vai aniquilar? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque nesse meio muitos vão estar do lado do anticristo. Muitos vão crer nele. Ele vai ter muito seguidor. E aí a igreja vai sofrer exatamente por isso. Porque vai ser a minoria sofrendo a opressão. Porque a maioria está tudo a favor do anticristo. Mas eles foram enganados por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Seus nomes, né? Não foi escrito no livro da vida mesmo. Não foi. Eles não estavam destinados à salvação.
entendeu? Então, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido, tá vendo? Porque aqui só vai ser salvo o aquele que foi eleito antes da fundação do mundo. Aquele que é predestinado à salvação. Esse não vai negar o nome do Senhor, tá? Porque Deus tem elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estáis firme, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Tá vendo? Agora, falando um pouco aí, irmão, do Apocalipse, da forma em que eu entendo, então tá, agora a gente vai chegar mais a como que vai ser. Vai ter o anticristo, é um homem do pecado, como que vai ser? Mas que nação que ele vai ser? A nação eu não sei qual vai ser a nacionalidade desse homem, ele vai surgir de onde? É do povo judeu? É do povo alemão? É do Brasil? Eu não consigo entender assim, sabe? Quem vai ser? Uma coisa eu sei, né? Que vai ser, que nem está escrito aqui em Apocalipse, ó, viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Isso aqui está falando da graça, da igreja apostólica. Essa mulher é a igreja. Esse sol aqui representa Cristo, a sua doutrina. Tá? A lei debaixo dos pés é a lei mosaica. As 12 estrelas sobre a cabeça e as 12 colunas são os 12 apóstolos, que aqui é a igreja. Esse é um grande sinal no céu. E viu-se outro sinal no céu, aqui é outro agora, eis que um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre sua cabeça 7 diademas. Quem é esse? Esse dragão simboliza quem? O inimigo. Enquanto Cristo lá viu-se um grande sinal do céu, a mulher vestida do sol, né? Não é verdade? Então, aqui não, aqui já viu que era um grande dragão vermelho. Esse dragão representa o próprio Satanás aqui, né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, né? Está falando do adversário quando teve aquela guerra no céu, quando ele levantou, queria tomar o trono de Deus, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos, nem mais se achou seu lugar e foi derrubado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, lançou na terra. Então é isso aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ele parou diante da mulher, que essa mulher é a doutrina, né? É o povo que serve a Deus. Então esse dragão, ele vai para diante e perseguir essa doutrina, esse povo. Não é verdade? Tá? Então aqui conta da guerra que houve no céu, né? Batalhou o dragão e seus anjos, não se achou mais lugar, nem prevaleceu, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pode ver que está falando dos mártires aqui, da igreja primitiva, que sofreram e não negaram o nome do Senhor. Mas alegai-vos aos céus, vós que neles habitais. Lógico que Satanás foi jogado, né? Então os anjos estão em paz lá no céu. E ai dos que habitam na terra, que o caso é nosso. É nós aqui na terra, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até a vossa em grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O dragão irou-se contra a mulher, que é a doutrina do Senhor Jesus, da igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, que somos nós, o remanescente, né? O gentio, a igreja agora do futuro, né? Agora é nós, irmão. É nós esses últimos dias, a igreja. Né? Ou se nós não tivermos vivos, que tiverem vivos. Entendeu? Ele vai fazer guerra ao resto da semente.
aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? Então tá. Agora aqui é que vai falar do capítulo 13 de Apocalipse. A besta que subiu do mar, né? Pus-me sobre a areia do mar e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre seu chifre 10 diademas, sobre sua cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como o de urso, sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, com grande poderio. Então, esse é o homem do pecado de Tessalonicenses, é esse aqui, ó. Essa besta que João viu 13, é o homem do pecado. Tá? É um homem, eu entendo o seguinte, meu irmão, certo? Eu acho que vai ter aí um decreto, um projeto, né? Alguma coisa para levantar contra a doutrina do cristianismo. Alguma coisa né? que, que eles vão mexerem. E o dragão aqui que deu o seu poder é o próprio Satanás, né? Ele vai ser usado por Satanás, né? E, né? O próprio Satanás é que vai dar esse poder para ele. E ele vai lançar esse projeto, só que ele vai precisar de apoio, né? Entendeu? Ele vai precisar de apoio, né? De outros países, de alguém, de outra nação. Ele vai ter que, não é sozinho, ele vai ter um apoio. Então, o que diz aqui, ó? O dragão já deu-lhe o seu poder e o seu trono em grande poderio. Aí no verso 4, e adorar o dragão, né? Pode ver que o povo vai aceitar, ó. Você entendeu? O povo vai receber esse projeto e adorar o dragão, né? E deu e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, que é o inimigo, Satanás. E adoraram a besta também, dizendo, aí começaram a engrandecer ela, exaltar. Quem é semelhante à besta, né? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, eles confiaram nesse governo, hein? Eles confiaram aí nesse projeto. Eles deram a destra, o povo, entendeu? Deram amém. E a igreja vai estar sofrendo. Porque a igreja não vai dar o amém nesse assunto. É onde que vai entrar o sofrimento. Aí o que acontece? Como a igreja não vai aderir a esse assunto, aí no verso 7, então foi-lhe permitido fazer guerra aos outros e vencê-los. Venceram de que jeito? Hein? Venceram de que jeito? Vencer porque a fé deles vai progredir. A maioria vai estar a favor deles. É vencer nesse sentido, não é vencer para sempre, é vencer no sentido que essa doutrina deles, esse movimento deles vai progredir. A maioria vai estar a favor deles, do povo, da nação, todo mundo vai dar amém. Vai ser só os pouquinhos, servo de Deus, que não vai dar o amém. Por isso que vai sofrer, né? Então, que fala, né? Vai permitir guerra ao som de vencê-los, e Deus lhe poder sobre toda tribo, né? E língua e nação, tá? Deu-lhe o poder. Aí é um sistema. Esse sistema vai ter poder sobre toda língua e nação. Vai ser um decreto e vai ser acordado com os outros governantes, com os outros países, tu entendeu? Vai ser, vai ser uma, na verdade, vai ser, por exemplo, vai ser que nem o Mercosul, lembra, na negociação que não tinha os países fazer esse comércio, não tinha, mas não veio aquele sistema do Mercosul, onde um país não tem e compra as coisas de um país, o outro fizeram uma amizade, tem entendeu? Eles têm um acerto que pode, vai ser a mesma coisa, vai ser um acordo aí, eles vão ter um acordo nesse sentido aí, entendeu? Então, esse sistema vai ter poder sobre toda a tribo, língua e nação, né? E adoraram-na, quer dizer, o povo vai admirar e vai adorar-na, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, não é verdade?
Eles não são predestinados à salvação mesmo, e Deus vai permitir. Eles vão ficar tudo do lado, né, errado, né? Porque não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, aqui está falando o tamanho do sofrimento que vai ser. E está falando, aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita fé, porque vai ser mártires. Nesse tempo vai ter muito mártires, que vai ser como a igreja primitiva teve, como Tiago foi decapitado, os apóstolos, né, foram mortos, foram presos, foram perseguidos, né? Entendeu? Vai ser esse fim aqui, quem estiver aqui, muitos vai passar por isso aqui. Por isso que fala que aqui está a paciência e a fé dos santos. Por isso que Apocalipse fala bem-aventurado e santo. Bem-aventurado é aquele que agora, já desde agora, já dorme. Vai ser uma bem-aventurança já a pessoa morrer antes desse dia, já vai ser uma glória. Por quê? Porque não vai passar por esse sofrimento. Mas os que estiverem vivos, vai passar. Vai passar. Então, o que falou essa besta, essa besta que subiu do mar, tá? Então, ela é o anticristo, tá? É o anticristo, ela tá aliada com a política, com a economia, ela tá aliada com isso aí. Essa é a primeira besta que subiu do mar. Agora, aqui embaixo, no verso 11, aí João, na mesma visão, falou, ele olhou e viu a segunda besta. E a besta que subiu da terra, eu vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes a de um cordeiro. Então, era semelhante a um cordeiro. Era semelhante, parecido com um cordeiro. Mas aqui está a senha, mas fala como um dragão. Esse aqui, irmão, está falando do líder. Está falando da doutrina romana. A doutrina romana, que sempre já esteve aliado com a política, na condenação de Jesus Cristo. Naquele tempo Roma governava Jerusalém. Você entendeu? A condenação de Cristo já foi os romanos. Você entendeu? Eles já fizeram parte, os romanos, com Pôncio Pilato, você entendeu? Com a política, com o governo, já foi. A morte de Jesus já foi por aí. Você entendeu? Entendeu? Então, essa besta tinha dois chifres semelhantes a um cordeiro, mas só que fala como dragão. Então, essa besta que eu entendo aqui é o Roma, é Roma, doutrina romana, é a doutrina romana. E faz grandes sinais de maneira que até fogo descer do céu até a vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo a que habita na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Então você vai ver que a religião aqui, né, a falsa religião, isso aqui é uma falsa religião. Ela fala que ela é uma religião de Deus, mas ela é uma falsa religião e ela está apoiando a besta que subiu do mar, que é o anticristo, é esse homem do pecado. Ela trabalha para ele, ela vai dar o amém e vai ficar do lado dele. Tá? E aí do verso 15, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, que é o homem do pecado, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então você vê que a besta da falsa doutrina, a religião falsa, ela vai apoiar o anticristo. Ela vai apoiar. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Bom, esse sinal aqui também é outra polêmica, porque bom, eu não acredito nesses movimentos. Cada tempo em tempo, os crentes começam a suspeitar de um sinal. Por exemplo, eu lembro que há muitos anos atrás, e não tinha televisão. Quando saiu a televisão, o crente falou, olha, isso aí é a besta.
A televisão é a besta, é o sinal da besta. Porque a televisão naquele tempo não tinha controle remoto, né? E falava, ela reflete a imagem da besta. E ela fala que tem um sinal, né? Ela tem um sinal. E é na mão direita, porque você tem que levantar, não tinha controle remoto, você tem que ir com a mão direita, ligar a televisão, mexer. Falou, então, ó, tá vendo? A televisão, logo quando saiu, nossa, mas isso é a besta. É o sinal da besta, o sinal da besta. Aí passou. Passou um tempo, aí veio o código de barra. Neumann, código de barra é o número 666, código de barra é o número da besta. Irmão, de tempo em tempo ele vai estudando. Agora é o chip. Ó, não, agora é o chip. O chip que vai ser implantado na testa ou na mão direita. Aí esse é o sinal da besta. Então você vê que o povo está numa confusão terrível. Fala uma coisa, depois já fala outra, fala outra. Né? Até aquele medidor de dar uma febre no supermercado, antes media na testa, aí falaram que é o sinal da besta, agora mede na mão, falou, é a besta, tá na testa, tá na mão. Não, isso é tudo confusão, tudo confusão, tudo confusão. Esse sinal aqui, no meu entendimento, não tem nada a ver com um sinal literal, físico, como ferrar o animal por lá, ou abrir um corte aqui na testa. Não vejo nada disso, certo? Esse sinal que eu vejo, ele é espiritual, ele está dentro da nossa alma. Esse sinal é na alma, esse sinal é na mente nossa. Porque nós temos o verdadeiro cristão, ele tem um sinal na cabeça, ele tem a mente de Cristo. Paulo falou, eu sofro dores de parte até que eu veja Cristo formado em vós, gerado em vós, formado em vós. E Jesus disse, né? Se o teu olho for em bons, o teu corpo terá luz. Mas se o olho que em ti for treva, tal grande será tais trevas. E o olho do sábio, o olho do crente, é, o olho do espírito, o olho da nossa alma, irmão, ele está na cabeça, ele está na mente. Porque tudo nós olhamos com os nossos olhos, entra na nossa mente e desce no nosso coração. Entendeu? Então, o sinal de Deus está na nossa cabeça. A cabeça, segundo a Escritura, ela tem um grande significado. É verdade? Você entendeu? Cada um tem uma cabeça. Quer dizer, cada um sabe o que quer. O sinal está na cabeça. Não é verdade? Então, na cabeça que está o juízo, que está a inteligência, é a cabeça que governa o corpo. Então, é um sinal espiritual. Você entendeu? Você vê que quando vai orar alguém pelo ministério, impõe a mão sobre a cabeça. Então, tem um grande significado. O sinal, quando fala os 144 mil, João na visão falou assim, eu vi os assinalados servos do Senhor, que foram postos um sinal em suas frontes, e não adoraram a besta na sua imagem. Esse sinal é a fé, é a crença, é a unção de Deus, é a unção na cabeça, ele tem a visão, ele tem os olhos espiritual, ele não vai cair para adorar Satanás, porque ele tem a mente de Cristo. Então, no meu entendimento, isso aqui é espiritual esse sinal. Tá? E muitos estão fazendo confusão. É o que eu entendo, a minha maneira de dizer, né? Agora os irmãos, cada um, né? Estou entendendo o jeito que eu estou falando para os irmãos aqui. Então falou aqui a sabedoria. Quem tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então, são números simbólicos, sabe? A pessoa começa a pegar a calculadora e começa a somar, e começa a calcular, e começa a fazer. Então, são símbolos, linguagem de figura, por exemplo. Quando se fala dragão, representa Satanás. Falou uma mulher vestida do sol, a igreja do Senhor Jesus, o sol é Cristo. As 12 estrelas os 12 apóstolos. A mulher que estava grávida era o projeto, as profecias que tinha dessa igreja da graça que ia nascer, do Filho de Deus, que o Filho se nos deu, né? Nasceu o Emanuel, o Deus conosco, ali de Cristo para cá. Só que a mulher estava grávida, porque as profecias no Antigo Testamento tudo endereçava a Cristo, o Messias prometido. Estava grávida no sentido que a palavra estava lá, estava gerando, gerando, gerando. A mulher concebeu, a igreja nasceu Jesus Cristo, a promessa chegou. Então, nesse sentido, né? Você vai falar uma grande cadeia, uma algema que amarrou Satanás.
Essa algema é espiritual. Não é uma corrente de ferro. Entendeu? Então, um cavalo branco, na verdade, não é que é um cavalo mesmo. Não é um cavalo. Não é um cavalo. Na verdade, tá? Então, representa, a representação. E vi um trono e um sobre ele, e vi um como um mar de vidro em frente ao trono. Então, um sentado no trono era Deus, e aquele mar de vidro que estava de frente do trono era o Cordeiro. É quem era o Cordeiro? É Cristo. O Cordeiro é Cristo. Ele levantou, foi diante de que estava sentado no trono, na sua mão direita, pegou o livro da sua destra. É Cristo. Qual era o livro selado com 7 selos? Né? É o livro da lei, porque ninguém cumpriu a lei. Quem é digno de abrir o livro? Cristo, ele que abriu, cumpriu toda a lei. Então são figura, né? São figura. João olhou em volta do trono e viu 24 tronos, que representam os 12 patriarcas, representando a antiga aliança, com os 12 da nova aliança, que são os 12 apóstolos. E João chorava muito, não viu ninguém no céu que abria o livro, nem olhar para ele. E um daqueles 24 turnos levantou um ancião. Aí não sabe quem era o ancião. Era Moisés? Não, não fala. Era quem? Era Levi? Não é? Não fala. Quem que era? Era da graça? Quem era esse ancião? Era Paulo? Não sei, não fala. Só fala que um daqueles 24 anciãos levantou e tocou em João e falou: por que você chora? Porque não há ninguém que há no céu que possa abrir o livro e nem olhar para ele. E ele falou: ó, eis aí, ó, o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro. Quem é que venceu? E João olhou e viu no céu aqueles 24 anciãos que dobravam o seu joelho e adorava aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, adorava o Cordeiro, dizendo: digno é, Senhor, de tomar esse livro, de desatar seu ser, porque foste morto. E lá na terra o Senhor nos comprou para irmos 6 reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E, irmão, então, são ilustração, né? Então, eu acho que aí é que o povo faz aquela mistura, né? Entendeu? E Apocalipse 17, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta. Essa grande prostituta é espiritual, é uma mulher espiritual. E veio um dos 7 anos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas. Quem é essa aqui? Essa grande prostituta? Irmão, isso aqui é Roma, é doutrina romana. É a doutrina romana, com a qual se prostitui os reis da terra. Irmão, é a maior doutrina que existe no mundo inteiro, é a doutrina romana. Ela tem muita força, é a religião mais antiga, é ela que domina. É ela que tá, é a mais predominante, é a doutrina romana, com a qual se prostitui o rei da terra, os quais habitam na terra. Se bebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou meu espírito em um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Essa besta, a mulher, é a doutrina romana. E essa besta de cor de escarlate, né? Estava sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que é o anticristo, que estava cheia de nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, né? Essa falsa doutrina, né? Essa heresia, adornada com ouro, pedra preciosa, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito esse nome, ó. Tá em letra maiúscula, mistério, a grande Babilônia. Qual que é a grande Babilônia, irmão? Que reina sobre o rei da terra, a mãe das prostituições, das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue do testemunho de Jesus. Quem é, irmão? Que perseguiu a igreja, que matou ao fio da espada. Quem que perseguiu, irmão? Não foi a lei romana? Então, essa é a grande meretriz. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Quem é que derramou o sangue dos santos, né? A testemunha de Jesus. E vendo eu, a João até admirou de ver na visão. De tão bonita que ela é, parece um cordeiro. Nossa, você não vê quem é assim hoje? Nossa, a igreja boa, está em todo lugar, olha, e tudo. Até João, aí João disse: eu vendo eu maravilhei-me, até admirou, com grande admiração.
Mas o anjo me disse: por que te admiras? Por que você está admirado aí com essa mulher aí? Né? Eu te direi o mistério dela, da mulher. Eu vou te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, que ela está sobre a besta. Eu vou te falar dela e da besta, a qual traz 7 cabeças e 10 chifres. Olha, o anjo explicou: a besta que viste foi e já não é. Tá vendo? Porque já teve muitos anticristos, né? Só que agora, no último do nosso tempo, vai ter um só, o último, que esse vai ser o filho da perdição. Mas já teve outros anticristos. Então ele falou: a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo, que vai ser não é, e irá à perdição, que vai ser agora nos nossos dias. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Você viu que até João, na visão, ele disse que admirou. Aí o anjo falou: o que você está admirando? Está admirando ela? Não, eu vou te falar quem que é ela, né? Aí depois ele falou: e muitos depois vão se admirar vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, né? As 7 cabeças são 7 montes, né? Esses 7 montes, segundo que muitos falam, né? Existe em Roma 7 colinas, né? Né? É o país das 7 colinas, né? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E Roma tem 7 colinas, 7 montes, né? E, e na verdade está falando do quê? Para discernir, para a gente entender que está falando de Roma, na verdade. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7. E vai a perdição, que é esse último agora que vai se levantar, que é o que está em Tessalonicenses, o homem do pecado, que vai se levantar contra tudo que se chama Deus se adore, que vai ser o último que vai se levantar, qual o Senhor vai destruir pelo assopro da sua vinda. Né? Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, aí, ó, aqui começa: são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Juntamente com a besta. Eles vão receber o poder juntamente com a besta, que é o anticristo. Eles vão ter o mesmo intento, e vai ser permitido por Deus ainda. Ó. Eles vão ter o mesmo intento. Por isso que eu falo: vai ser um acordão. Se não houver esse acordão aqui, não tem como. Vai ter que ter o anticristo, vai ter esse que representou aqui por 10, né? Por dez reis aqui, que são tudo comparações. Isso aqui está dizendo que vai ter que ter um acordo, né? Acordo. É esse projeto que vai ter, eu não sei como que vai ser, mas eles vão acordar. Eles vão ter acordo, vão concordar, vão dar um amém, vão dar desta, vão assinar os documentos, a documentação vai falar: tá pronto, isso aqui tá válido. Eles vão sancionar essa lei, vão concordar. Então eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade ao anticristo, tá vendo a besta? E daí eles vão combater contra o cordeiro, né? Que é onde muitos falam que é a guerra do Armagedon, né? É símbolo, né? Se Armagedon, onde cai aqui? E eles combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus, no sentido espiritual, né? Figurativo, não é literal aqui na terra, na espada, não brigando, não. No sentido de perseguição contra a igreja, contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, né? E vencerão junto com o Senhor os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, somente os eleitos, tá vendo? E fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, tá vendo? São povos e grandes multidões, e nações e línguas, entendeu? É onde tem essa doutrina. O irmão pode ver que a doutrina romana ela está no mundo inteiro, em qualquer língua, nação. Você vai lá, você chega lá, tem. Vai lá que o catolicismo está lá, a doutrina romana está lá, tá lá. Porque Deus tem imposto em seu coração que cumpra o seu intento. Deus que
é por Deus. Eles vai fazer essa reunião, mas é porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. E tem uma mesma ideia. Eu entendo assim, irmão. Vai ser permitido por Deus. Ninguém vai ter condição de barrar, vai acontecer. Eles vai prosperar, vai fazer guerra, solto, vai vencer. Eles vão ter êxito no que eles vão fazer, eles vão concordar e vai chegar o tempo mesmo, vai chegar, né? E então eles vão ter uma mesma ideia. Deus vai permitir que eles deem ao anticristo, ao do pecado, a besta, o seu reino, vai dar todo o poder, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, aí vai dar aqui, ó, e a mulher que viste a grande prostituta, aí fala que viste, aí vai explicar aqui, ó, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é a grande cidade que reina sobre o rei da terra? A figura dela é Roma, tá? É Roma, aqui é muito bem claro, tá? E os judeus não crê que Jesus é o Messias mesmo, não crê. Então, quando chegar esse Salvador da pátria, vai ser alguma pessoa, eu entendo assim, que os judeus eles vão receber o Cristo, mas esse aí eles vão falar, amém, vão concordar. Vai ter que concordar, todos vai concordar, vai se admirar dessa besta, não, esse sim, eles vão concordar, entendeu? Porque eu entendo esse homem do pecado aí, né? Porque muitos falam assim, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adore, mas ele vai se levantar contra a doutrina verdadeira. Ele não é ateu que não crê em nada, não. Eu entendo assim. Ele vai se levantar, só quem vai sofrer é a doutrina verdadeira. Somente os fiéis. Somente a igreja de Jesus Cristo. Os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos é que vai sofrer, tá? As outras religiões vão se unir numa mesma coisa, vão se unir. Você entendeu? Entendeu? Por isso que ele vai se levantar contra Deus se adora no sentido da doutrina, né? Eles vão reprovar, eles não vão aceitar aqueles que seguem a Jesus Cristo. Não vai aceitar, entendeu? É uma outra doutrina, é uma doutrina, é verdade, é uma falsa doutrina. Né? Vai ser um Cristo falso, né? Um falso profeta. Vai ser um homem do pecado. E ele vai vir com algumas vantagens. Porque se ele não vir com vantagem, ele não vai enganar ninguém. Tanto é que Jesus disse que na sua volta, vai dizer, quando o povo, as nações disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então para eles vai ser maravilha. Para quem estiver do lado do anticristo vai ser só festa, só alegria, só prosperidade, só glória. Para quem estiver do lado deles aqui na terra, né? Mas para os verdadeiros filhos de Deus vai ser só prova, vai ser só angústia, só tribulação, só morte, só sofrimento. E Cristo diz que se não vai abreviar a sua vinda, vai vir antes. Porque se ele não vier até os escolhidos, é perigoso negar o seu nome, né? Porque vai ser uma aflição como nunca houve e jamais haverá. O irmão só imagina como vai ser sofrido. Então, irmão, essa é a forma que eu entendo, né? Mas aí os irmãos têm a forma que os irmãos entendem também, tá bom? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, pode falar, estou pronto a ouvir. Tá bom, meu amado? Eu entendo dessa forma, sim. Tá bom, irmão João? Deus abençoe e fica com Deus. Ficou cumprido porque é um tema que, irmão, é um tema muito complexo, é complicado.